Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa capacitação em gestão por indicadores financeiros. Esse cara que nos fala aqui é o Kleber Correia. Eu esqueci de colocar meu nome aqui, ó. Kleber Correia. Kleber já é consultor empresarial, já está há 23 anos, né, desde o século passado. Então a gente está aí na jornada. Eu costumo dizer que a gente está sempre aprendendo, porque quando a gente vem para a sala de aula, a gente vem compartilhar conhecimento, mas sempre tem coisas novas, graças a Deus. Então eu comecei no Sebrae lá no estado do Pará, por incrível que pareça, morando aqui lá no estado do Pará, e depois a gente se credenciou aqui no Sebrae do estado do Paraná. Estamos aqui compartilhando conhecimentos já um bocadinho de tempo, né? Então temos aí nossa atuação no mercado também e sempre procurando aí disponibilizar um pouquinho daquilo que a gente sabe junto aqui à instituição, junto ao Sebrae. Ok? Falei rapidamente de mim e a gente vai fazer uma breve apresentação, depois a gente vai entrar um pouquinho no nosso conteúdo. Nessa apresentação, vou preparar um roteiro aqui para vocês, a gente vai falar sobre seu nome, quer dizer, quem é você, qual é a sua empresa, qual a empresa que você representa, às vezes você é um empresário, um empreendedor, ou às vezes você está representando alguma empresa, então qual que é a sua empresa, qual que é a sua atividade, qual que é o seu ramo de negócios, né? E aí nós temos algumas perguntinhas voltadas para a questão da gestão por indicadores. Então você vai responder para a gente se as decisões da sua empresa, se elas são rápidas e se elas são seguras. Não basta ser rápida, tem que ser segura. Tá? Só um sim ou não. Se você tem dificuldades para tomada de decisão, vocês percebem que tem dificuldades para tomar decisão dentro da empresa que vocês estão representando. E ainda também se existem múltiplas pessoas decidindo sobre as mesmas questões. Tem mais de uma pessoa lá que está dando pitaco, né? Aquela questão de ter muito cacique e pouco índio. Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre o que vocês pontuaram, então percebam ali, né? Dificuldade, é unanimidade aqui, a questão de dificuldade para ter informação para tomar a decisão. Não sei a opinião de vocês, mas em alguns casos a pessoa ela monta um negócio e acha que o cuidado financeiro é muito simples, né? Entra o dinheiro, sai, você sai pagando as continhas, boleto em dia, tá tudo maravilhoso. E aí se depara com uma dificuldade, uma adversidade, percebe que não é tão simples assim, né? Precisa conhecer um pouquinho mais. Então a gente vai procurar minimizar um pouco dessa dificuldade que vocês estão colocando. Sobre as decisões serem rápidas e seguras, uma vez que eu tenho dificuldade para gerir meu negócio, eu acabo tendo dificuldade para poder tomar algum tipo de decisão. Quando eu não tenho uma informação, eu me deparo com um momento de vou pela direita, vou pela esquerda, vai pela minha experiência, vai para esse lado aqui e vamos ver o que dá. Né? E num processo de gestão empresarial é importante a gente analisar informações, evidências, números, dados, ter mais segurança para que a gente possa tomar decisões mais assertivas e que gerem mais resultado positivo para a empresa. Bom, falando também sobre as expectativas. Então, procurar algo novo, eu espero contribuir, né? Espero que a gente traga algum conteúdo novo, né? Se tiver um conteúdo ali novo que dê para você colocar em prática, então abraça ele, coloque em prática, isso vai ser muito legal. Aprimorar o conhecimento, também acho importante, esse compartilhamento de informações. A gente, enquanto está no dia a dia da empresa, ali envolvido com o operacional, a gente acaba caindo na mesmice, esquece de estar ali buscando coisas novas, né? De repente você está fazendo uma coisa que está tão nítido na tua frente, um problema que você quer resolver e você não consegue resolver porque você está envolto com os problemas do dia a dia. Talvez aqui a gente consiga aprimorar um pouquinho desse conhecimento. Conhecer sobre o assunto, se prontifique, esteja disposto, porque vai depender de você. Como foi mencionado, é mão na massa essa capacitação. Então, vocês trouxeram um computador, para quem não trouxe, nós temos aqui um separado. Mas para que vocês realmente coloquem a mão na massa e desenvolvam um pouquinho, né? Consigam aprimorar o conhecimento que vocês têm. Saber como aplicar. Saber como aplicar, existe uma subjetividade, porque é um pouco de experiências
que no meu caso, que eu conto, eu procuro, enquanto consultor, eu procuro compartilhar conhecimentos, mas saber como aplicar algumas coisas sim, tem um caminho, e outras é experiência, o dia a dia, isso que vai ajudar a gente a saber aplicar. Às vezes eu me deparo com uma determinada análise, a gente olha e fala, nossa, aqui está dizendo tal coisa, a pessoa olha e fala, não, onde? Né? Não estou enxergando nada. Então esse é o tempo que vai dizer, vai criar esse amadurecimento para que você consiga realmente saber fazer essa análise da informação. Novas estratégias, novos indicadores. Quando a gente conhece o que nós vamos aplicar hoje, que é a estrutura gerencial de resultado, a gente começa a enxergar a gestão da empresa com outros olhos. A gente começa a enxergar alguns pontos que são fundamentais e cruciais para a gente conduzir os negócios. Então, é possível sim que a gente conheça novos indicadores, e mais importante que isso, apenas conhecer, é a gente de fato colocar em prática, entender o benefício que ele traz para a gente, o que isso pode oferecer de resultado para nós, e colocar esse indicador em prática para que isso gere estratégias novas. A estratégia ela faz parte de um processo ali do dia a dia, em que você tem um objetivo a ser alcançado, né, alguma coisa mais rápida, outra coisa um pouquinho mais distante, mas com base no objetivo que você quer alcançar, você avalia aqueles resultados e toma a decisão que vai te conduzir para que você alcance essas novas estratégias, né? Adquirir conhecimento e adquirir o máximo de conhecimento possível. Vou estar aqui à disposição de vocês, então compartilhando essas ideias e tendo dúvida, vamos questionando, perguntando, e a gente vai estar disposto para poder sempre entregar o máximo para vocês. Alguma dúvida até aqui? Falando a respeito da nossa capacitação, como vai funcionar os nossos encontros. Então nós temos aqui o nosso primeiro encontro, hoje, primeiro dia, nós vamos falar sobre estratégias gerenciais, especificamente sobre índices de geração de riqueza. Índices de geração de riqueza, índices que proporcionam o aumento dos lucros da minha empresa. Eu gosto de trazer, quando eu trabalho com números, fica aquela máxima assim, montei minha empresa para ganhar dinheiro. Eu gosto de deixar claro que se eu montei minha empresa para ganhar dinheiro, isso não é muito bem o caminho. Eu preciso olhar para o meu cliente, entender a necessidade que eu estou entregando para o meu cliente e com base nessa experiência de fazer entrega para o cliente, conhecer a minha estrutura e entender os meus resultados que vão me ajudar a melhorar o lucro que a minha empresa tem. Então hoje a gente vai estar trabalhando sobre essa avaliação dos números. A gente não vai falar sobre os benefícios que a gente coloca para os clientes. Espera-se que isso esteja à frente do número por si só, mas tem um benefício, estou gerando resultado, estou trabalhando, tem uma série de conceitos ali colocando em prática. Ok, então quais são os indicadores, os pontos chaves que eu vou analisar e fazer com que isso gere mais lucro para o meu negócio. Amanhã, no encontro de amanhã, ainda sobre estratégias gerenciais, também falando sobre índices de geração de riqueza, vamos falar sobre precificação. É fácil colocar preço no produto? Na opinião de vocês? Produto no serviço? Na minha jornada eu tenho percebido muito isso, né? As pessoas se deparam com um determinado produto, poxa, estou com esse produto aqui na mão, e daí? Por quanto que eu vendo? Né? Ah, meu vizinho está vendendo por R$100, eu vou vender por R$100 também. Então eu posso estar ali colocando o pezinho na cova da minha empresa, né? Estou levando ela para um buraco de fato, porque eu não conheço tudo que envolve uma precificação de um produto. Quando você precifica um produto, aquele preço que você colocou, aquilo lá, ele tem, dali geram todos os recursos para a sua empresa. Gera o recurso para poder pagar o valor que você teve com matéria-prima, com preço de mercadoria de revenda, impostos, comissões, as despesas, e tem que sobrar um pedacinho ali para gerar de lucro. Então é importante eu entender como construir esse preço para poder realmente gerar mais riqueza dentro do meu negócio. E no terceiro e último dia, estaremos todos morrendo de saudade, né? Querendo começar de novo. A gente vai falar sobre estratégias operacionais, sobre índices de sustentabilidade do negócio. Então vamos lá. Índices de sustentabilidade do negócio. Vamos falar sobre fluxo de caixa e sobre ciclometria, né? Que raio que é esse negócio, né? Que raio que é fluxo de caixa? Talvez você tenha ouvido falar alguma vez na sua vida, né? E como é que é esse trem? Como é que faz isso? Então a gente vai estar abordando no último dia. Que trem que é esse de ciclometria?
Então, o que eu ganho com isso? A gente vai estar abordando isso também. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso, vamos firmar aqui um contrato de convivência. Então, nosso contrato de convivência. Que condições vocês imaginam que a gente deve ter aqui dentro da nossa capacitação? Respeitar ideias. Interessante isso? Porque nós estamos com um número de pessoas, eu não penso igual ao meu vizinho, tá? Eu percebo o nível da turma, às vezes um conhece, o outro não conhece, não se sinta inibido. A gente está aqui para falar besteira mesmo, tá? Um tema, claro, né? Meu Deus, que raio é esse fluxo de caixa? Não sei. Aproveita, nem que o vizinho sabe. Então, respeitar o colega, respeitar ideias. Respeitar as ideias. O que mais? Alguém tem alguma dica? Horário? Pontualidade? Olha eu puxando a orelha, né? Não falei nada. Não falei para ninguém. Pontualidade. Né? A gente até deu segurar uns 5 minutinhos hoje para ver se chegava mais pessoas, mas é importante a gente ficar atento com a pontualidade. Tem treinamento que falta tempo, tem treinamento que você não vê o palestrante embora porque você cansou de ouvir aquele assunto. Então espero que a gente consiga aproveitar ao máximo todo o tempo que a gente tem disponível. Então é importante a gente estar ali e respeitar a nossa pontualidade, o nosso horário. Tá? Vamos também trabalhar com objetividade. E foco. Em alguns momentos pode ser que a gente queira falar da morte da bezerra, e aqui não é hora de falar da morte da bezerra, né? Então é hora que a gente compartilhar ideias, sim, claro, sempre voltado aí para a questão da geração de indicadores, sempre dentro do tema que a gente está falando, sendo objetivo, respeitando o nosso colega, focado naquilo que a gente está trabalhando dentro da sala de aula, porque às vezes pode desfocar um pouco e eu vou tentar trazer para o lugar. O que mais que vocês entendem que a gente pode colocar aqui? Posso sugerir? Estou de fora. Eu acho que a gente vai começar a falar de algumas coisas com relação aos números de cada empresa, né? Verdade. E vou trazer minhas dores. E aqui é o lugar da gente discutir, né? Quanto deu o seu indicador? Ai, meu, deu tanto. Porque olhar para o seu e olhar para outra empresa é o que traz a riqueza. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter aqui é um pacto de sigilo. Olha só, vocês concordam com ela? Vocês acreditam? É um pacto de sigilo. Nós, enquanto consultores, temos isso como regra de atuação, né? Mas nós somos aqui todos agora empresários, né? Então é bem importante a gente reforçar esse comportamento. Lembrei da minha filha. Pai, se eu te contar um segredo, né? Você vai contar para alguém, menino de 7 anos de idade? Eu falei, não, minha filha, você contou para mim que morreu, porque tanto de coisa que eu sei por aí dos clientes, tá? Fechou. Meu pai, que pena, que eu não consigo segurar segredo. Ai, Jesus, eu não sei se vai ser uma boa postura, não. Eu tenho que dar uma ajeitada. A maturidade vem. Vem, exatamente. Legal, olha que interessante. Então, o sigilo, que a gente conversar aqui, então vai ficar aqui, tá? Essa comparação, essa análise. A gente vai trabalhar com exercícios. O exercício é legal, a gente vai ter uma dinâmica hoje para que vocês realmente analisem, entendam o que está acontecendo. Mas mais legal vai ser a hora que você colocar isso em prática no seu negócio, que você olhar e falar, rapaz do céu, é isso então, né? Então, se você tiver a oportunidade de colocar isso em prática e compartilhar conosco, a gente está aqui cuidando do sigilo. Que mais? Quem mais tem ideias? Tá de bom tamanho. Gerir o negócio é diferente do que você colocar a mão na massa. Então, quem já passou por essa situação, você conhece muito bem, sabe como é que é o operacional, quando você vai gerir, tem ali instituições, né? Então, distinguir estratégias iniciais das operacionais e suas respectivas contribuições para o resultado da empresa.
Ambas são importantes, ambas são relevantes. Então, entender qual que é a contribuição que cada uma dessas estratégias proporciona para a nossa empresa. Temos também aqui como interpretar os indicadores financeiros da empresa. Uma das coisas que eu percebo nos clientes que eu atendo é justamente a interpretação do indicador. Então, você está dirigindo o seu veículo e você vê o ponteiro de velocidade dizendo que você está em 110 por hora. Está fácil de entender? Está fácil de entender. Então, a gente tem que traduzir o indicador de uma forma que você consiga olhar para ele e entender o que está acontecendo. Então, em alguns casos, quanto menor, melhor. Em outros casos, quanto maior, melhor. Então, olhar para aquele indicador e entender o benefício que isso pode trazer para a minha empresa. Tá? Interpretar os indicadores para tomar decisões que impactam na melhoria dos resultados. Então, são indicadores relevantes. Pode ser que o meu modelo de negócios precise de um indicador, que o vizinho não precisa daquele determinado indicador. Né? Então, dentro do ramo que você está inserido, tem números, informações ali que são relevantes, enquanto para o outro não é tão relevante. Então, precisa entender a sua necessidade, né? Interpretar os seus indicadores. Está funcionando. Ele está funcionando sozinho já. Não, eu cortei aqui. Atitudinal. Então, atitudinal, perceber a importância do gerenciamento sincronizado dos indicadores financeiros da empresa com vista a otimizar os seus resultados. Quando eu vou fazer um trabalho de consultoria numa empresa e a gente começa ali fazendo igual você entra na guerra, né? Você pula do avião de paraquedas, nunca fiz isso, mas você pula lá de paraquedas e cai em terreno assim, ai meu Deus, onde que eu estou? Então você tem que fazer um reconhecimento, entender o que está acontecendo, e quando está fazendo esse reconhecimento, eu descubro um monte de planilha, né? Aqui tem uma planilha, e tal informação, aqui tem outra planilha, e clica aqui, tem outra planilha. Então é importante ter uma sinergia nas informações. Não vejo problema em utilizar planilha, mas é importante entender que precisa de um gerenciamento sincronizado dos indicadores financeiros da empresa. Então precisa ser um sincronismo com esses indicadores para que a gente possa otimizar os resultados. Percebam que eu questionei sobre a departamentalização da empresa. Eu tenho uma empresa departamentalizada, cada um toma uma decisão, e se cada um estiver olhando para um número diferente? E daí? Que rumo que o meu negócio vai seguir? Né? Então eu imagino que estou num caminho, estou indo numa direção e acabo percebendo lá na frente que eu tomei o rumo errado. Eu acho que eu já fiz isso uma vez. Recente agora. Ia para um caminho e de repente eu virei para o outro assim e usou tudo. Então, não prestou atenção, não usou o indicador correto, tá? E mudou toda a rota, e isso pode representar prejuízo na minha empresa. Isso pode, posso incorrer aí prejuízos desnecessários. E também desenvolver competência operacional, desenvolver estratégias gerenciais e operacionais que oportunizem melhorias na performance dos indicadores financeiros, com vistas a preservar a saúde financeira da empresa. Ou seja, desenvolver estratégias gerenciais e operacionais que dê oportunidade para que você possa melhorar a performance dos indicadores financeiros da sua empresa. Então, para que realmente na prática você consiga criar habilidades para poder melhorar a performance dos indicadores que tem lá na sua empresa e assim melhorando a saúde financeira do seu negócio. É terrível, é devastador quando a gente está no negócio e tem aquela pressão financeira. Não sei se alguém aqui já viveu com essa. Só lá no Pará. Só lá no Pará, exatamente. Lá no Pará. Não tem empresa assim. Né? Aqui não tem. Aqui em Maringá, obrigado, Patrícia, aqui não tem, né? A gente tem dinheiro para pagar as contas todos os dias. É agonizante quando você tem um boleto vencendo, você olha e fala, Jesus do céu, o que eu faço da minha vida? Né? E aí você não consegue pensar no estratégico do seu negócio. Então é importante eu saber ali, olhar para os números, analisar essas informações e tomar decisões que vão levantar o meu negócio, elevar o resultado da minha empresa. Ok? Então a gente vai falar agora sobre uma visão geral da gestão estratégica, tá? Então, a gestão por indicadores financeiros. Bom, nós temos de um lado as estratégias gerenciais. Estratégias gerenciais da empresa, elas visam
fazer com que eu gere mais lucro para o meu negócio. Então, são decisões e estratégias que estão focadas ali em fazer com que o meu lucro aumente. Do outro lado, eu tenho decisões que são estratégias operacionais, que estão ali voltadas no meu dia a dia, que são estratégias que dão sustentabilidade para o negócio, que dão, a gente está falando de fluxo de caixa. É curioso, ao longo do tempo eu percebi que uma empresa, se ela tem prejuízo gerencial, ela tem mais condições de permanecer ao longo do tempo do que uma empresa que tem falta de caixa, de dinheiro em caixa. Porque se você tem um prejuízo, você consegue trabalhar algumas informações. É claro que não pode se arrastar por muito tempo, tá? Não quero dizer que tem prejuízo o tempo todo. Mas em dado momento, quando você tem um prejuízo, você consegue ter uma habilidade, você tem uma habilidade melhor de restabelecer o resultado da empresa do que outra que não tem caixa, que não tem fluxo de caixa. Você não consegue criar estratégias para poder melhorar o seu operacional, a sua operação. Dentro do lado aqui das estratégias operacionais, a gente tem a ciclometria. A gente vai trabalhar lá no último dia, trabalhando sobre os ciclos operacionais que tem dentro da minha empresa, sobre o ciclo econômico e o ciclo financeiro, né? O impacto do tempo na geração dos resultados da minha empresa. Isso remete também aqui, gerando caixa saudável para o meu negócio. Então, como que eu posso gerar recursos financeiros de uma forma saudável para a minha empresa? Trabalhando com prazos de venda. Então, se eu tenho prazos muito elevados, já atendi empresários que o cara vende lá, ramo de imóveis. Poxa, eu preciso parcelar. Eu preciso parcelar em 10 vezes para o meu cliente, né? Esse precisa é subjetivo. Tem que entender se é uma realidade para mim. Tá, tudo bem, mas eu preciso parcelar em 10 vezes porque eu tenho que vender, porque eu preciso vender, mas no dia seguinte o dinheiro está na conta, porque eu antecipo tudo no cartão de crédito, né? E aí vai todo o dinheiro embora, né? Vai todo o meu lucro, ele vai embora. Então é importante eu conhecer os meus prazos de venda. É importante eu trabalhar os meus prazos de venda de forma a trazer resultados mais assertivos para o meu negócio. Prazos de compra. Quando a gente está realizando compra numa empresa, em algumas ocasiões o empresário questiona: Kleber, então quer dizer que se eu comprar à vista é melhor do que eu comprar a prazo? Em algumas circunstâncias sim e outras não. Se eu comprar a prazo, pode ser que eu ganhe tempo para fazer aquele produto girar, aquela mercadoria girar, e isso resultar num resultado melhor para isso, trazer um resultado melhor para a minha empresa, né? Trazer uma lucratividade melhor, mesmo trabalhando com recursos de terceiros, para que encurtar o prazo e faltar dinheiro em caixa, se eu posso ganhar um fôlego, se eu posso trabalhar com o prazo do meu fornecedor. Então, a importância de trabalhar com prazos de compra. Liquidações. Tem momentos que eu preciso liquidar um produto que está parado. Algo que está na prateleira, algo que está ali encalhado. Amigo, é dinheiro na prateleira. É dinheiro, isso faz falta na gestão da empresa. Então, em dado momento, eu preciso liquidar essa mercadoria. Tira isso daqui, porque não dá, não tem por que permanecer com isso na empresa. Existem técnicas, inclusive, que a gente consegue definir o momento onde eu começo a fazer a liquidação. Tá? E isso faz com que o fluxo de caixa, o dinheiro gire dentro da minha empresa e proporcione melhor lucratividade. Descontos. Formação de preço já é complicada. Aí você forma o preço e o cliente fala: quero desconto. Aí você fala: minhas armas, Jesus, quanto que eu dou de desconto? Ah, mas só isso, pelo amor de Deus. Então é importante eu conhecer a estrutura gerencial da minha empresa para poder saber até onde eu posso chegar. Porque tem que ser uma relação comercial que precisa ser satisfatória para todas as partes que estão envolvidas. Então não é só não é convencer meu cliente só pelo preço e só por desconto. Tem negócios que sim, né, que o preço ele é relevante, mas
você precisa situar, se posicionar o seu negócio e entender, né, até que ponto você vai trabalhar com desconto para poder trazer dinheiro para dentro do seu negócio. E aí volta para aquela situação que eu falei, foco não deve ser o financeiro, foco tem que ser o benefício que está gerando para o seu cliente. Então, se o cliente está batendo muito ali em desconto, será que você está atendendo, você está focado direto, você está corretamente focado no benefício que você está oferecendo para o seu cliente? Né? Então é importante ter isso em mente. Inadimplência. Cara, você vai trabalhar, você vai comprar aquela matéria-prima, aquele produto de revenda, você vai empregar todos os seus esforços, seu time de vendas, sua equipe, sua galera vai estar ali empenhada, trabalhando, fazendo de tudo. O cliente vai entrar na sua empresa, você vai atender ele sorrindo, com todo o coração, e o cara não vai te pagar, ele vai embora e não vai nem aí para você. Tá? Então, infelizmente, bem ou mal, né, não compete a mim entender o porquê lá, mas as pessoas têm dificuldades e as inadimplências acontecem, mas eu preciso entender como trabalhar isso dentro da minha empresa e o impacto que isso acaba gerando. Né? Se eu tenho inadimplência, poxa vida, isso vai gerar falta de caixa. A gente está ali trabalhando, quanto que eu tenho que pagar amanhã, né? Então você já está organizado, hoje antes de vir para o treinamento você já organizou todas as suas contas, já sabe tudo certinho de onde vai tirar o dinheiro para pagar a sua conta de amanhã, e você olha lá e fala, não, hoje vai vencer esse boleto aqui porque a gente está pagando, amanhã entra dinheiro e eu pago tudo certinho. Aí o cara não paga. Aí ferra todo o seu programa. Né? Então entender o impacto da inadimplência no negócio. Endividamento. Então, endividamento, reduzir o endividamento da minha empresa, né? Observar contas que contribuem para elevar o endividamento da empresa, para elevar o resultado que traz para dentro do meu negócio. Tá? Aqui, na estrutura gerencial, aí nós temos outros aspectos de como gerar lucro. Então, nós temos ali a precificação. A precificação é uma coisa sensacional para a gente gerar lucro. A gente olhar, se eu estou sozinho no mercado, não tem concorrência, o preço que eu coloco o cara paga de qualquer jeito, né? São poucos negócios dessa forma. Enfim, eu defino um preço e o cliente paga. É aquele lá que é bem no que é amém. Mas quando eu conheço a minha estrutura gerencial, eu trabalho observando os pontos chaves, os pontos fundamentais, eu consigo construir uma precificação adequada que me dê mais segurança e faça com que minha empresa ela tenha longevidade no seu ramo de atuação, no seu negócio. Gerar lucro com estratégias de venda. Estratégias de venda. Venda, eu trabalho com números, mas quando eu vou oferecer o meu serviço, eu preciso usar estratégias para poder convencer o cliente, né, a consumir aquele produto. Eu preciso usar, gatilhos mentais, convencer o cliente da importância dele ter o meu produto, ter o meu serviço. Seja eu um comércio, uma indústria, seja um prestador de serviço. Então eu tenho que convencer o meu cliente a criar estratégias que vão fazer com que eu alcance meu ponto de equilíbrio. Né? Que raio que é esse negócio de ponto de equilíbrio? Então entender qual que é o meu ponto de equilíbrio para que eu possa, de fato, vender o necessário para suprir a minha necessidade de caixa na empresa. Custos de produção e custos de comercialização. Custo, tudo aquilo que você produz, tudo aquilo que você gasta e que varia na proporção das suas vendas ou da sua produção, a gente chama de custo. Quanto mais vidro de álcool gel eu vendo, mais eu preciso comprar embalagem, mais eu preciso comprar líquido, enfim, mais eu preciso da embalagem aqui externa, tá? Então, o custo, é importante eu conhecer os meus custos de produção, é importante conhecer os custos de comercialização, saber o impacto que esse custo tem no resultado que eu estou gerando. Às vezes eu tenho um resultado tão positivo que brilha meus olhos, mas o custo disso acaba não valendo a pena. Né? Que ponto que vale eu faturar um determinado valor, mas o custo é bem elevado. Então eu preciso entender essa composição de custo. Às vezes eu tenho frete para poder trazer esse produto para cá, às vezes eu tenho um montador que tem que montar o móvel lá do meu cliente. Então tem custos que estão envolvidos para que eu possa trazer o resultado para a minha empresa. Outro aspecto são os tributos sobre a venda. No nosso país, acredito que em qualquer outro, nós temos os impostos, nós temos os tributos. Uma empresa
legalmente constituída, no nosso país nós temos 3 formas de pagar os impostos. A maioria deve utilizar o Simples Nacional. Nos nossos exemplos aqui a gente vai trabalhar com lucro presumido, né? Eu costumo dizer que o lucro presumido o governo disse que eu acho que o seu lucro, ou seja, eu presumo que o seu lucro seja tanto. E como o seu lucro é tanto, você me paga X de imposto. Tá? Então nós temos o Simples, que é uma alíquota direta, tá? Que não é tão simples assim, mas é simples, está aqui o valor, paga, acabou. No presumido, eu presumo que esse é o seu lucro e saio pagando um monte de impostinho separado. E no real, eu de fato olho, seu lucro é X, então você me paga tanto de imposto. Então eu preciso conhecer e saber, né, o impacto dos tributos sobre as vendas. Ainda neste sábado, num evento do próprio Sebrae, um cliente me procurou e falou: Kleber, eu quero saber o que é tal de crédito. Né? Os clientes estão me perguntando o que é crédito, eu não estou conseguindo vender, eu estou tendo problemas para vender para determinados clientes e eu preciso entender o que é isso. Então isso está diretamente ligado a tributos, a tributação, entender o impacto desses impostos, desse tributo nos meus resultados. Retirada de prolabore. Retirada de prolabore. Quando eu estava no Pará, o pessoal lá, eles misturavam assim, o dinheiro da empresa com o dinheiro de casa. Abria a gavetinha e lá pagava o picolé, né? Precisava pagar a conta de energia, entra na conta da empresa assim, paga a conta de energia, né, de casa, né, na conta da empresa. Então é importante eu definir qual é o meu prolabore, conhecer qual que é prolabore, é o salário do dono. Então é importante ter clareza e saber qual que é o prolabore que o dono tem, procurar não misturar. Eu entendo a importância de separar, e se você mantém tudo misturado, não entre em pânico achando que amanhã você tem que separar tudo. Você precisa conhecer, entender e fazer a separação. Não é de hoje para amanhã, mas você tem que caminhar em poucos dias para poder fazer esse desmembramento. Custos fixos. Existem custos ou despesas que, independente da sua venda, independente da sua produção, você vai ter aquele resultado. Então você vai ter custos que são fixos e que não mudam independente do seu volume de vendas, do seu volume de produção. A gente viu muito isso quando iniciou a pandemia. Poxa vida, eu não estou vendendo nada, mas eu tenho que pagar aluguel. Custo fixo. Eu não estou vendendo nada, mas eu tenho que pagar funcionário. Não tem receita nenhuma, mas eu preciso pagar meu contador. Então é importante entender o impacto do meu custo fixo, saber se eu posso cortar o cafezinho, se vai valer a pena, onde de fato eu devo mexer. Às vezes eu saio por lá, não tem mais cafezinho, arranca aquela garrafa dali porque está gastando muito dinheiro, mas o problema está em outro lugar. Então quando eu olho para os indicadores da empresa, eu vou direto onde está o problema. Olha na raiz do problema e falo, deixa o cafezinho lá, ele não é o problema está aqui. Então eu vou lá negociar, um preço de prazo de compra aqui, tá? Vou negociar, vou criar uma promoção, uma estratégia. Então, perceba, eu estou falando do lado de cá e já linkei com o lado de lá, né? Então, conhecer as estratégias da empresa, conhecer os indicadores da empresa, me remete para um resultado adequado. E aqui, por último, que eu já até citei, o ponto de equilíbrio, né? Qual que é o ponto que eu consigo equilibrar as operações da minha empresa? Tem um ponto que, se eu segurar aqui, fica aqui de pé. Eu não devo conseguir achar ele nesse intervalo de tempo que eu estou aqui, tá? Mas você deve conhecer o ponto de equilíbrio da sua empresa. Eu disse deve. Você tem que saber qual que é o momento que você começou a ganhar dinheiro. Que é o ponto de equilíbrio, se eu parar graficamente, né? A gente tem aqui dinheiro e a gente tem aqui tempo. Então você começa lá, no primeiro dia do mês, abriu as portas e você não vendeu nada. Você começa aqui e faturou lá. E aqui só que sua despesa está aqui quietinha, né? Olha o ponto de equilíbrio aqui, ó. Aqui você começa a lucrar. Aqui é lucro. Do lado de cá é prejuízo. Tá? Então, enfim, conforme eu vou vendendo, né? Termino o mês aqui, quanto mais eu vendo, mais dinheiro entra, só que o meu custo fixo está quietinho aqui no lugar dele, né? Então, conhecer qual que é o ponto onde as coisas equilibram. Ok? Ok. A gente vai entrar numa parte mais prática agora, mas por enquanto eu vou apresentar para vocês
uma estrutura gerencial de resultado. E ainda esse material ainda não está aí com vocês. Então tá. Estrutura gerencial de resultados. Professor, não Oi. sei se o senhor vai chegar a abordar isso, mas tem uma porcentagem de fertilidade líquida que seja considerada saudável para uma empresa? Eu não sei se os meus colegas vão concordar comigo, mas eu entendo que eu preciso entender a realidade do meu negócio. Aquilo pode ser saudável para mim, pode não ser para o meu vizinho, para o meu colega. Então eu preciso conhecer a minha empresa. Eu já atendi empresários que saudável para ele era ganhar R$1.000 no final do mês, tá? Maravilhoso. E tem outro empresário que se ele desse R$100.000 de resultado, ele ia fechar a empresa dele, porque não servia, tá? Por tudo que está envolvido na empresa. É importante eu também ter comparações com o setor, saber o ramo que eu estou inserido, de repente fazer parte de uma associação de classe, né? Conhecer o próprio Sebrae tem muitos indicadores, a gente tem indicadores de mercado, para saber, poxa, nesse ramo, que resultado que dá? Serve de parâmetro para eu trabalhar melhorias. Mas, meu Deus, o cara lá está lucrando 30, eu estou lucrando 10, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Fechar as portas. Não, vamos entender os fatores que levam a lucrar 30 e melhorar a minha realidade. Ontem eu lucrava 5, hoje eu estou lucrando 10. Só que o mercado lucra 30. Então, o que eu posso fazer para melhorar esse resultado? Então, primeiro, olho para a minha realidade, entendo qual que é a minha realidade, a minha necessidade e o meu desejo. E depois eu busco no mercado evidências, informações que vão nortear a minha tomada de decisão para que eu sempre esteja aprimorando o meu resultado. Tirou as palavras da minha boca. Vou arrumar minha franja aí. Então vamos lá, pessoal. Apresentando um pouco a estrutura gerencial de resultados. Estrutura gerencial de resultados, que nós vamos chamar aqui, tá? Tem um material aí na mochila de vocês, se assemelha muito a um demonstrativo de resultado. E aí, de repente, você falou assim, eu não sei o que é demonstrativo de resultado, então fez, né? Demonstrativo de resultado, de exercício, e a estrutura gerencial de resultados. Tá? Como eu sou bacharel em ciências contábeis, lá na faculdade a gente aprende que tem que fazer o DRE, demonstração do resultado do exercício, do período. Então, demonstrar qual foi o resultado. Se teve lucro, se teve prejuízo, dentro de um determinado exercício de tempo, dentro de um determinado período de tempo. Tá? Esse DRE, ele segue mais os princípios contábeis, segue mais os preceitos contábeis, que tem pontos ali que são focados em atender legislação, em atender recolhimento tributário, que pode não se assemelhar a uma estrutura gerencial de resultados interna para o meu negócio. E essa estrutura gerencial, ela pode se adequar, deve se adequar às minhas necessidades, às demandas do meu negócio, da minha empresa. A gente vai abordar aqui alguns conceitos que não necessariamente precisa copiar, mas que são conceitos que norteiam a construção de uma estrutura gerencial de resultados. Observe que nós temos aqui em cima uma divisão entre vendas à vista e vendas a prazo. Então a gente começa lá em cima com as vendas totais. E eu tenho aqui uma divisão, tá? Serviços, revenda, fabricação e um total. Isso daqui a gente chama de centro de custos. É um local onde você vai atribuir os custos da sua empresa. Custos e resultados. Então, quando eu tenho recebimento de vendas à vista, essas vendas foram de serviços, essas vendas foram de revenda ou foi da minha fabricação. Tá? Acho que tem casos aqui dentro que atendem ramos diferentes. Mas esses centros de custos não precisam se limitar nessa visão, nessa decisão. Eu posso trabalhar com outras divisões dentro do meu negócio. De repente eu tenho o meu negócio, eu trabalho com moda feminina, moda masculina, moda infantil, daquelas lojas multidepartamentos. Então eu preciso saber do resultado de cada um dos departamentos da minha empresa, de cada um dos setores que tem dentro da minha empresa.
Então, a estrutura gerencial de resultados, ela visa trazer clareza para a gente, para identificar o quanto que eu tenho de resultado num contexto global do meu negócio. E eu já começo fazendo desmembramento aqui em cima nas receitas. Ok? Aí, na sequência, a gente tem aqui o chamado, uma estrutura gerencial, ela, que eu visualizo muito por aí, as empresas, ele coloca assim, né? Despesa A, despesa B, despesa C, despesa D, total. O que nós vemos aqui na estrutura gerencial é que ela é um pouco invertida, ou seja, qual é o total? E aí eu tenho, no A foi isso, no B foi isso, no C foi isso, no D foi isso. Então o total ele está em cima. Então observem aqui, ó, custos variáveis, esse 2.0 ele está somando tudo aquilo que está abaixo do 2. Tá? Então quando a gente olha para isso tudo, mas eu posso fazer? Qual que é o problema de eu fazer assim o assado? Nenhum, faz o que você quiser. Tá? Para quem faz na planilha do Excel, aqui você economiza uma linha, né? Na hora de fazer o lançamento, tem um jeito que você faz. Tem o título do grupo e depois lança. Porque aqui você precisa. O meu despesas aqui, ó. Despesas. Tá? Você tem A, B, C, mais um total. Aqui você tem total das despesas, né? Total das despesas. Economiza uma linha. Ah, que raio de economizar linha? Não faz, você pode dizer do jeito que você entende. O que nós temos aqui? Custo, no 2.1 a gente tem o CMV. A sigla que a gente colocou são as siglas mais comuns, que realmente são utilizadas, né? O CMV. O CMV, ele é custo das minhas mercadorias vendidas. É mais voltado para revenda. Mas eu ouço muito indústria, eu ouço em prestação de serviço, que é o termo mais comum. CMV, quanto que custou minha mercadoria? Tá? É o custo da mercadoria que eu vendi. Então, vendi o meu vidrinho de álcool, poxa, quanto que custou ele? Então, eu preciso ter o gerenciamento dessa informação, neste nosso exemplo, estratificado pelo centro de custos, serviços, revenda e fabricação, e ajustar, e anotar essa informação, e registrar essa informação de uma forma que eu consiga saber o quanto que corresponde para cada um dos setores. Então, e detalhe, né? Custo da mercadoria vendida, embalagens, material de consumo. Custo de uma mercadoria não é só o preço ali que eu paguei por ela. Tem transporte da mercadoria. Essa semana eu estou atendendo um cliente aqui do Sebrae no projeto e a cliente me mandou uma mensagem: Cleber, ó, eu fui para São Paulo, comprei joias, né, da minha loja, e onde que eu lanço o ônibus que eu usei, onde que eu lanço o lanchinho que eu fiz lá, porque o bate-volta que eu fui, eu gastei no lanche, na refeição, onde que eu registro essas informações? Ela começou perguntando: Kleber, onde que eu lanço uma viagem de ônibus e onde que eu lanço uma alimentação? Ó, legal, né? Despesa com lanche, despesa com transporte. Moleza. Errado. Perguntei: por que você gastou isso? Ah, eu gastei porque eu fui para São Paulo comprar meus produtos de revenda. Uau, então isso é custo. Isso compõe o custo do seu negócio. Se você não gastasse isso, você não traria esses produtos. Então eu preciso entender que tudo aquilo que eu gasto para trazer o produto e colocar ele em condições de ser comercializado, compõe o custo do meu produto. Eu também entendo que eu preciso estruturar a minha empresa para anotar essas informações de uma forma objetiva. Né? Eu preciso alimentar essas informações de uma forma natural. Tá? No caso dela, eu orientei, faz assim, daí já fica certinho no lugar lá e a gente já consegue ter essa informação com objetividade. Então, não é só o valor gasto na mercadoria, mas tudo aquilo também que foi consumido para poder colocar em condições de ser comercializado. Comprei o meu álcool aqui, mas eu preciso colocar ele numa sacolinha, tem que colocar uma embalagem. Não sei se você alguma vez se deparou, entrar numa loja e você vê a caixa amassada. Você compra? Dependendo do que for, não.
Dependendo do que for, não. Eu entrei num cliente semana passada, tinha um cabinho um cabo USB, sei lá, um cabo HDMI. Ó, Kleber, esse cabo aqui, olha a embalagem disso aqui, é um saquinho plástico só com um negocinho em cima. Agora, olha esse daqui, já é um saquinho mais acabado, com as imagens. Bom, esse daqui custa metade do preço desse. Faz a mesma coisa, mas ninguém compra esse raio desse negócio aqui, só por causa da embalagem. Então, faz a diferença. Isso agrega valor no seu negócio. Eu estou falando uma coisa objetiva em anotar o custo da mercadoria, mas olha a estratégia. Eu preciso cuidar da embalagem da minha mercadoria. Não é só comprar a embalagemzinha mais barata, porque o meu custo tem que ser menorzinho. Mas aí não dá venda. Não gera venda. Poxa, o que está acontecendo? Por que o meu cliente não quer pegar? Por que ele está sendo convencido a pegar esse produto e consumir esse produto? Eu tenho aqui o CSV, que é o custo dos serviços que foram vendidos. Então, na prestação de serviço também eu percebo uma grande dificuldade dos empresários a mensurar qual que é o custo da mão de obra aplicada. Então, você está prestando um determinado serviço e você fala, cara, como é que é o preço disso aqui? Né? Eu mandei o funcionário A, o funcionário B, o cara foi lá e aconteceu isso daí. Como é que é o custo desse trem? Existem formas da gente mensurar isso. Então eu preciso saber o quanto que custou. Acredito que a gente não vai aprofundar, no cálculo do custo da mão de obra. Mas a gente precisa entender, se eu tenho um colaborador que está sendo empregado para poder fazer um determinado serviço, tem fundo de garantia, tem 13º, tem férias, tem vale transporte, tem uniforme, tem uma série de despesas que elas estão incorrendo, que elas estão acontecendo, que eu preciso trazer isso para o custo do meu produto. Eu preciso cuidar da gestão da gestão diária dos meus números, das informações da minha empresa, para que isso venha organizado e eu tenha mais respaldo para tomar essa decisão. Então, se está tudo organizado dentro do seu centro de custos, né? Se está tudo dentro do seu centro de custos, depois fica mais fácil de eu identificar qual que é o custo da prestação de serviço. Descendo aqui um pouquinho, a gente tem os custos das matérias-primas. Também é uma outra dificuldade que eu vejo em indústrias. Né? Qual que é o custo da matéria-prima? Poxa, eu vou vender um sofá, só que eu preciso comprar madeira, aí eu pego a madeira, corto ela, aí eu compro tecido, tem costureira ali dentro, ela corta o tecido, costura o tecido ali, eu pego a espuma, né? Tem um cliente meu que tem a fábrica de espuma lá dentro. Tá? Para ele valeu a pena, enfim, vale a pena ou não vale, eu compro a espuma pronta, corto ela, coloco lá, tem um pezinho que tem que colocar para não arrastar no chão, ou seja, tem uma série de detalhes, né? Aquela chaise gostosa que você chega em casa e puxa assim e fala, meu Deus, isso é televisão, né? Quando você olha e fala, ué, tudo seguro, cadê? Né? Tava curtindo uma televisãozinha, então tem lá como é que fala? Um equipamento ali dentro para poder fazer, para você puxar, esqueci o nome do trem lá, mas para você puxar ali o dispositivo, né, para trabalhar. Então, tudo isso, todos esses componentes são custos. Então você pega uma série de custos, essa mesa aqui, né, tem a madeira, tem essa beiradinha, tem o parafuso que está aqui, a arruelinha, né, o pezinho, se você vai fazer a estrutura, né? Se você eu atendi uma empresa uma vez que fazia cadeira, ele comprava só a viga de ferro e ele saía entortando e soldando toda a empresa. Então ele comprava um monte de ferro, espuma, tecido e saía a cadeira no fim. Então eu preciso ter o controle dentro da minha empresa, de forma organizada, estratificada, cuidando dentro dos centros de custos, como eu mencionei aqui, e trazer esse custo da matéria-prima, que é custo da matéria-prima, CMP foi colocado, tá? E o custo como insumos. Poxa, que raio que é insumo, Kleber? Eu estou lá no meu restaurante e daí eu pego um prato de comida, um prato de comida e eu falo assim, ó, tem X gramas de arroz aqui e tem X ml de gás. Dá para saber quanto tem de gás Não dá, né? Mas sem o gás eu não consigo esquentar a panela para poder fazer o meu prato ficar pronto. Então eu tenho insumos que estão diretamente ligados ali na entrega do meu produto. Então eu preciso, perceba, eu começo com minhas receitas e logo abaixo eu tenho o custo dessas receitas. E aqui, né, custos variáveis, o custo variável com mercadoria vendida, está voltado aqui para revenda, o
custo dos serviços vendidos está aqui encaixado nos serviços e o custo da matéria-prima que está envolto aqui com a minha fabricação. E daí eu vou ter um cara chamado, não chegou no cara ainda, tá? Ele está aqui para baixo. Aí eu tenho na sequência os impostos que incidem sobre as minhas vendas. Neste exercício a gente trouxe no regime de lucro presumido, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, aqui nos serviços, aqui para o Simples Nacional, tem aqui também, só que está com a alíquota zero nos exercícios que a gente fez, e imposto estadual e imposto municipal. Então vamos lá. A gente precisa entender que a esfera tributária, ela começa no município, na prefeitura. Então existem categorias que têm imposto aqui no município. Tá? Qual que é a minha realidade? Poxa, ISS. Eu estou com um cliente que ele mudou de endereço, conseguiu uma oportunidade no endereço, um preço de locação muito em conta, só que ele foi para um local onde o ISS é de 5%. No local que ele estava anteriormente, o ISS era de 3%. Esses 2% no mês passado significou R$10.000 para a empresa. Então já está no final do ano, a estimativa, que tem o mês, a sazonalidade, né, em torno de R$180.000 de imposto pago a mais. Tomou decisão sem analisar os números, sem analisar os resultados da empresa. Olha o impacto que está gerando. Então agora está procurando um lugar para voltar onde estava pagando 2% a menos, porque isso está comendo parte da margem da empresa, da margem da lucratividade da empresa. Então é importante eu conhecer os meus impostos. E eu falei que começa na esfera municipal. Na sequência tem a esfera estadual. Então nós aqui a gente tem o estado do Paraná. Tem determinados negócios, tem determinados ramos que tem recolhimento de ICM. Na verdade, todos os negócios que são de comércio e fabricação, prestação de serviço não. A prestação de serviço está mais voltada para o município. Comércio e indústria tem o ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? Por que todos têm se eu sou simples? Porque dentro do simples um pedacinho vai para o Estado. Tá? Então o valor que simplificadamente você calcula, um pedacinho daquele valor é entregue para o Estado. Eu preciso conhecer qual que é o ICM da minha empresa, qual é o ICM do meu negócio. No cliente me perguntou no sábado agora, tinha crédito, que raio que é o crédito? Como é que se impacta no meu resultado? Tá? Aqui eu tenho PIS e COFINS. No Simples Nacional a gente tem uma alíquota só que calcula um monte de imposto. Que monte de impostos são esses? PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, ICM e ISS. Tem mais o IPI também que está embutido, dependendo se eu for uma indústria. E aí, aqui a gente colocou o percentual direto. Então, no lucro presumido, a alíquota do PIS é de 0,65%. É isso, se você vende R$100, você vai pagar 0,65% de PIS. Então esse aqui é o preço do seu produto, que a gente vai trabalhar amanhã. Aí você vendeu um produto por esse preço, tá? 0,65% você vai pagar de PIS. Quer você queira, quer você não queira. Isso é preço do lucro presumido, ponto final, é isso daí. Tá? COFINS é um outro imposto, né? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Está lá na lei, tem que pagar, que no lucro presumido são 3%. Então, quer você goste ou não, você vai ter que pagar mais 3% aqui de imposto. Tá? Imposto de renda e contribuição social. No lucro presumido, aqui no lucro presumido, eu acho que seu lucro é de 8%. A lei fala isso, tá? Então, se o seu lucro é de 8%, você vai pagar 15% de imposto. Alguém tem celular aí? Alguém tem WhatsApp? Tem celular na mão? Tem até computador, né? Vocês têm uma calculadora nesse aparelhinho de vocês. Alguém me ajuda aí. 8 vezes 15%. Quanto que dá? Vezes 15%. 1,2. Então, 1,2 está sendo colocado aqui. Tá? A lei diz que eu acho que o seu lucro é de 8%. E o governo cobra 15% do seu lucro como imposto. No lucro presumido, isso dá direto 1,2%. Tá?
ponto final. Então você tem que pagar aqui mais 1,2 de imposto. Só que também não terminou ainda, você tem a contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Tem mais um pedacinho ali, que daí o governo fala que eu acho que o seu lucro é de 9%, de acordo com a lei, muda lá uma base, não vou entrar no mérito, tá? Perdão, 12%. E você paga 9% desse valor. Então aí, 12 vezes 9%. 12 vezes 9%. Eu acho que o seu lucro é de 12, então você paga 9 de CSLL. Qual é o valor que dá? 1,08, né? Isso, 0,08. Bom, ufa, 3 de mesa. Então, 1,08. Então, só para vocês terem uma ideia de que o governo fala, eu acho que o seu lucro é tanto para o imposto de renda e acho que o seu lucro é 12% para a contribuição social. Isso para revenda e fabricação. Para o serviço, espera-se que na prestação de serviço o lucro seja maior. Então, se o meu lucro é maior, a lei do presumido, ela acha que o seu lucro é de 32%. Você continua pagando os 15% de imposto. Tá? Então, se eu tenho um lucro de 32%, vezes os 15, vai dar aqui 4,8. Se eu calcular direto, 4,8. E a contribuição, o mesmo raciocínio, eu vou pagar 2,88. Tá? Aplicando direto, ele vai dar 2,88. Então, eu preciso conhecer os impostos que incidem sobre o meu negócio. Se a minha empresa for lucro real, esses impostos aqui são diferentes. Sobe para 1,65 que vai para 7,6. Mas aí, e o imposto de renda e contribuição, ele é 15%, tá, do lucro, e a contribuição é 9% do lucro. Tá? Então eu preciso entender qual que é a tributação do meu negócio e estratificar ela de acordo com o centro de custo. E tem um detalhe. Quando você recebe essa guia do escritório, né, o escritório manda aquela guia e geralmente esse valor vem um valor cheio aqui, total. Eu preciso estruturar a minha empresa para que eu saiba quanto que é o custo de cada centro, quanto que representa o imposto para cada centro de custo da minha empresa. Bom, outros custos com vendas. Então eu tenho também, para realizar a venda, eu tenho aqui, pode ser que eu tenha comissões. Tem uma equipe de vendas, tem um time de venda, o pessoal está lá envolvido, empenhado em fazer, vender os meus produtos, e eu tenho comissões para pagar para o meu funcionário. Se eu vender uma unidade, eu vou pagar X% de comissão. Se eu vender 10 vezes aquela 10X unidades, eu vou pagar aquele percentual de comissão. Então, em cima do meu preço aqui, né, eu esqueci de colocar a contribuição social e o imposto de renda aqui, eu também tenho mais um pedacinho de comissão que eu tenho que pagar. Então eu tenho um vendedor, ele recebe a comissão pelo trabalho que ele está fazendo, e eu vou colocar aqui um pedacinho. Eu vendo no cartão, agora depois da pandemia, todo mundo vende no cartão, né? Você entra no WhatsApp, tem que pagar ali, tem como você fazer negócios em diversas modalidades. Então, as administradoras de cartão, elas não são bobinhas, né? Elas cobram a receita delas, ela te dá uma garantia que você vai receber aquele recurso, mas ela cobra por isso. Então, do preço que você cobrou aqui, ela também cobra um pedacinho para ela. Aí eu tenho fretes de venda, royalties. Para poder entregar o meu produto para o cliente, eu preciso levar ele até lá. Preciso contratar uma transportadora, eu preciso... Ainda hoje eu estava conversando com uma cliente, ela falou, Cleber, o motoboy eu coloco onde? Eu falei, tá, mas o motoboy é para quê? O motoboy é porque quando sai o pedido do iFood, ele pega e leva esse produto para o cliente. Ah, tá, não, esse valor é fixo, ele leva no dia, você paga aquele valor, ele faz quantas entregas tiver no dia? Não, esse valor é para X entregas. Cada entrega adicional eu pago X reais. Eu falei, opa, então isso varia conforme as suas vendas. Quanto mais você vende, mais você vai gastar com o seu motoboy, não na mesma proporção ali. Não é exatamente na mesma proporção, tá? Varia relativamente na mesma proporção. Tá? Então, frete sobre venda. Ou royalties, de repente você tem uma... como é que fala? Franquia. De repente você tem uma franquia e você tem que pagar os royalties. E o royalty calculado sobre o seu preço de venda, então você tem que colocar isso aqui na sua composição de custo. E aí surge um cara muito interessante.
que é a margem de contribuição. Dentro desse resultado aqui, eu tenho que tirar aqui, ó, o custo do produto, tá? Na minha conta aqui, ó. Esse é o custo do produto que eu deixei lá atrás. Tem o preço, tem o custo do produto e mais aquele monte de coisinhas aqui, tá? Então eu tenho a margem de contribuição. Quem nunca tinha ouvido falar disso? Quem nunca tinha ouvido falar de margem de contribuição? Olha lá, temos. Então, margem de contribuição manda no jogo. É extremamente importante conhecer qual que é a margem de contribuição do seu produto, do seu serviço. Porque, veja bem, dentro dessa construção que eu fiz aqui na estrutura gerencial de resultado com vocês, eu tenho lá em cima a minha venda e eu venho descendo coisas que, poxa, tão óbvio, né? O custo daquilo que eu estou vendendo, aí o custo está amarrado, a despesa do cartão de crédito, e aí sobra um determinado valor, sobra. Essa sobra é a chamada margem de contribuição. Neste meu exemplo aqui, hipoteticamente esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é a margem de contribuição, tá? E a MCD. E a margem de contribuição bruta. Esse cara aqui, eu consigo saber quanto eu tenho que faturar? Eu consigo saber se aquele produto eu devo permanecer com ele em mim ou não. Eu consigo saber qual que é o meu ponto de equilíbrio. Então eu preciso conhecer qual a minha margem de contribuição. Um dos principais pontos do gerenciamento empresarial é conhecer qual a margem de contribuição do meu negócio. Então você precisa conhecer a margem de contribuição de cada produto que você tem. Por quê? Se você vender, perceba que eu nem falei o preço desse produto. Esse é o preço dele. Você tem que pagar pelo produto. Já foi uma fatia aqui. Eu vendi, eu tenho que pagar PIS, COFINS, imposto de renda, frete, comissão, cartão. Sobrou um pedacinho assim. O que esse cara faz? Para que serve esse pedacinho? É o lucro. Também. Só que desse pedaço aqui eu tenho que pagar o aluguel. Eu tenho que pagar meus funcionários. Porque o salário do meu funcionário não está ali, tá? Exceto se for na prestação de serviço. Eu tenho que pagar a energia. Se for uma indústria, o custo da energia já está no produto. Que a máquina para funcionar precisa de energia. Então o custo da energia tem que estar no produto. Agora numa loja não. Se eu deixar a luz acesa aqui e eu vendo 10 unidades de um vestido aqui, posso vender 10, posso vender 50. Não muda o valor da luz que eu vou pagar. Tá? Mas eu tenho que pagar energia elétrica lá também. Tenho que pegar meu salário, né? Importante. Tem os meus compromissos, os meus objetivos. Então, a margem de contribuição é fundamental. Eu preciso conhecer qual que é a margem de contribuição, e nesse caso aqui, ó, por cada um dos centros de custos que nós temos na minha empresa. E a partir daí, eu tenho o custo fixo. Tá? Custo fixo. Tá? Mais uma vez, né? Eu tenho em cima o custo fixo e embaixo as divisões dele. Foi colocado aqui para nós custo fixo administrativo, pessoal, estrutural, financeiro, veículos. O que eu mais costumo utilizar, eu chamo assim, ó, da despesa administrativa, que nós temos ali, despesa com pessoal, tá? Pessoal, a despesa financeira, que nós temos ali também, a despesa com vendas, mas ela estava lá em cima, a despesa da diretoria, tá? E a despesa com veículo, depende do seu negócio. Despesa estrutural, eu gosto de colocar aqui um administrativo. Aqui, na nossa estrutura gerencial de resultado, é uma sugestão, não quer dizer que você tem que fazer assim, propaganda é uma despesa administrativa. Pode ser que no seu caso a propaganda seja um custo variável. Estou destinando um percentual do meu faturamento para poder jogar na minha despesa. Percentual do meu faturamento para jogar com propaganda, aliás. Neste caso aqui foi colocado como uma despesa administrativa. Honorários profissionais, material de expediente, limpeza, consumo. Cafezinho. Então, o cafezinho, né? O cafezinho que está lá. Né? Então ele faz parte da despesa administrativa. Eu tenho também o custo com
pessoal. Eu tenho salário. Hoje, agora, na parte da tarde, eu encontrei a cliente, ela falou, Flávio, eu paguei um DARF. Onde que eu coloco isso? Em que lugar aqui da minha estrutura gerencial eu coloco o DARF? Eu falei, tá, DARF. Você sabia que DARF não é um plano de contas? DARF não é uma despesa? DARF é o documento para arrecadar uma receita federal. Tá? Ah, legal, mas e daí? Onde eu coloco? Tá bom, então, que DARF que é esse? Deixa eu ver o DARF. Aí tava lá, tinha um código lá, 0561 no caso dela. Então, que imposto que é esse? Eu falei, esse aqui não é imposto. Isso aqui é imposto do seu funcionário. Você está apenas repassando para o governo. Para você é uma despesa para o funcionário. Tá? Você não vai lançar lá com impostos. Então, eu preciso entender qual a característica de cada desembolso que a minha empresa faz. No caso dela, o pagamento daquele DARF não é um imposto, que inicialmente a gente estava colocando como Simples Nacional. Né? Eu falei, não, deixa eu ver o documento. Quando eu peguei o documento, era um imposto que foi descontado do funcionário, mas que para a empresa é o salário do cara. Eu combinei que pagava 3 mil para ele, mas ele não pegou os 3 mil, né? Que é aquele negócio do salário bruto e salário líquido, né? Então ele pegou o líquido e aquele pedaço que ficou descontado para trás, eu vou pagar de qualquer forma, tá? Um pedaço desse é imposto de renda que foi recolhido. Então eu vou fazer a divisão. Aqui tem só alguns itens, tá? Não vou dividir muito bem. Aqui no estrutural eu gosto de colocar muitas coisas no administrativo. Então, o aluguel, manutenção, aqui foi colocado como um pagamento da estrutura da empresa. Essa divisão é dentro da minha realidade, dentro da característica do meu negócio. Despesa financeira, custo financeiro que a minha empresa tem. Eu gosto, inclusive, de colocar o custo financeiro depois do resultado operacional, porque às vezes a empresa está pagando muitos juros e o problema não é, quando você olha assim, para o custo fixo dela e soma, porque olha aqui, né, o custo fixo é 4. Dentro do custo fixo eu tenho 4.4 que é financeiro. Se você soma tudo, pode ser que vai deturpar o seu resultado. Então, às vezes, separar isso, para o nosso exemplo, a gente não vai separar. Só estou comentando com vocês pontos-chave que são relevantes para você entender o seu negócio. Poxa vida, minha empresa está pagando muito juros, eu estou antecipando a taxa de cartão de crédito, eu estou usando o PP Giro Fácil, o crédito não sei o quê, né? Então tem uma série de créditos que estão sendo colocados lá para mim. Tem juros, tem custo isso. E não tem problema nenhum. Né? A empresa que forneceu, o banco no caso que forneceu dinheiro, o papel dele é fornecer dinheiro para você. Tá? Isso é justíssimo. E eu preciso só devolver aquilo que eu peguei dentro das condições que eu combinei. Isso eu tenho que encaixar dentro da minha realidade do meu negócio. Aqui despesas com veículos, depende da característica do seu negócio. Vai tendo uma empresa que faz escolta armada, para nós lá, despesa com veículo é relevante. Então a gente tem um grupo específico para isso. Depende da sua empresa, nem veículo tem. O meu modelo de negócio nem tem carro. Cada um vem com o seu carro e vida que segue. Tá? E daí nós temos o resultado operacional. Aí nós temos o resultado operacional. O que é o resultado operacional? É você pegar o 3 menos o 4, ou seja, a margem de contribuição que eu coloquei lá atrás, menos o meu custo fixo, volte, e eu tenho o meu resultado operacional. Por que resultado? Não lucro. Espera-se que seja lucro, mas pode acontecer do resultado ser negativo. Quando eu estou fazendo todas essas jogadinhas, né, eu tenho ali um resultado que não é aquilo que eu estava buscando. Pode ser negativo ou positivo. Pode ser negativo ou positivo, então é o resultado. Tá? E aqui, calculando isso, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar no operacional agora, tá? Não na massa de fato. Calculando isso, eu consigo saber qual que é o meu ponto de equilíbrio operacional e o meu ponto de equilíbrio econômico. Que raio que é isso, né? Eu falei sobre ponto de equilíbrio ali. Ponto de equilíbrio operacional é tipo assim, a minha empresa, ela fatura, ela tem um nível de faturamento, para essa estrutura, ela tem um custo fixo. Tem aluguel, água, luz, telefone, funcionários, então eu tenho uma estrutura fixa ali para poder administrar meu negócio. Então, o ponto de equilíbrio operacional é o valor do faturamento necessário para pagar o custo da mercadoria e zerar o resultado. Eu não estou ganhando nada, mas eu paguei todo o custo da mercadoria, paguei minha despesa, zerei. Mas eu não coloquei o meu resultado econômico, ou seja, eu não coloquei meu custo financeiro. Eu tenho outros custos que estão além do operacional. Eu costumo falar para o empresário que esse daqui é o valor que você
utilizado para você vender a sua empresa. As suas dívidas, os seus problemas, quem vai comprar não vai levar isso. Então ele tem que entender a operação. A sua operação ela é saudável com esse nível de despesas. Essas contas, essas broncas e juros que você paga aqui, é problema teu. Esse valor de prolabore que você tira que está misturado todas as contas de casa com as contas da empresa aqui, é problema teu. Não quer dizer que quem vai comprar vai ter esses mesmos valores. Então aí você tem um outro ponto de equilíbrio. E aí você vai olhar para o seu negócio e buscar um indicador que serve para a sua empresa, que serve para você tomar as decisões mais assertivas e mais seguras para você. Ufa, cheguei no final. E daí, galera? Como você se sente agora? Só uma dúvida. Vamos lá. Por mais que alguns custos sejam variáveis, assim, né? Por exemplo, a comissão e tal, a gente tem que incluir porcentagem dentro do produto, por exemplo. Né? Mas e quando por exemplo, gastos com incidentes estruturais da empresa, advogados, ou até mesmo acertos de funcionários, isso aí tem como incluir alguma coisa ou a gente chega lá e vê lá? Porque... É igual bater pênalti, né? Decisão do campeonato. Porque, por exemplo, se for acerto, quanto mais ano o cara passa lá, mais a gente tem que incluir, né? Tipo assim, digamos assim. Né? Vou tentar responder a sua pergunta. Uma vez que eu registro todas as informações da minha empresa e eu parto do pressuposto que eu tenho que focar na minha operação, e eu tenho que estar organizado com a minha estrutura gerencial organizada e alimentando essas informações de forma automática, tá? Uma vez que eu estou alimentando corretamente, eu vou fazer análises comparativas. Eu vou analisar períodos diferentes e entender qual que é o comportamento da minha despesa. E sempre que eu encontrar algum desvio, eu vou olhar para ele e entender o porquê que está acontecendo aquele desvio. O que aconteceu. Por que isso? Porque, poxa vida, eu não abri minha empresa para tomar multa de trânsito. Mas se eu tomar uma multa de trânsito, por mais que um mês eu tenha e no outro não, ela não é variável. Uma multa de trânsito é um custo fixo. Ué, mas como assim custo fixo? Mês passado eu não tinha, esse mês eu tenho? O que define custo fixo do variável é a relação que tem com a venda. E eu tomar multa de... Quanto mais eu vendo, mais multa de trânsito eu tomo. Não tem relação nenhuma. Tá? Então, uma vez que eu conheço o histórico da minha empresa, eu tenho um determinado percentual que corresponde ao meu preço. Aqui, essa minha margem, um pedaço dela serve para pagar o meu custo fixo. Qual é esse pedaço? Eu vou conhecendo a minha estrutura gerencial, eu vou saber o quanto que é. Na hora que eu construo o meu preço de venda, eu preciso levar em consideração todos esses fatores. Poxa vida, o meu custo representa X, os meus impostos são tanto e minha despesa é tanto. Tá? E eu tenho ali o lucro que eu quero, que é a margem de negociação que eu tenho. Eu acho que você fez mais uma outra pergunta. Eu também não sei se eu respondi tudo. Porque, por exemplo, na precificação do produto você vai ter que colocar os impostos, né? O lucro e tudo mais, mas tem coisas que a gente não tem como prever, né? Que você falou, multa de trânsito, né? A gente teve que criar por exemplo, lá na empresa a gente tem que criar uma estrutura nova para dentro do barracão. Então esses gastos são os gastos que a gente não sei. A estrutura nova? Não sei, taxa como investimento ou até mesmo, não sei. Como que eu visualizo o investimento? O investimento é o lucro da empresa, é uma fatia do lucro. Tá? Na hora que eu vou construir o preço, o investimento eu preciso conhecer ele para saber a limitação. Eu tenho um cliente que tem uma empresa super lucrativa. A empresa dele fatura 3 milhões de reais em média por mês e ele tem um lucro sensacional, mas ele não vê o dinheiro. Porque ele comprou um monte de máquina e todo mês ele tem prestação para pagar. O investimento que ele faz. Então é um sufoco todo mês. Quem olha de fora acha que o cara está nadando de braçada. Quem olha para a estrutura gerencial de resultado fala, rapaz do céu, o investimento que foi feito, porque a margem de contribuição, ela serve para pagar o custo fixo, o lucro da empresa e os investimentos. São os principais fatores que a minha margem de contribuição vai ter que pagar. O meu custo fixo, se eu tenho um histórico do que está acontecendo, eu sei do comportamento. Poxa, no mês eu tive uma despesa a mais, uma despesa a menos, não os investimentos, tá? Eu tive uma despesa a mais, uma despesa a menos, então estou olhando para o comportamento histórico da minha empresa. E se eu for mais organizado ainda, eu tenho um planejamento estratégico futuro.
Então, quanto eu quero gastar? E daí, na construção desse planejamento estratégico futuro, eu posso deixar uma margem ali para uma eventualidade, para uma variação, que acaba não sendo tão discrepante assim, tá? Então, sei lá, hipoteticamente, meu custo fixo é em média de R$20 mil. Eu posso trabalhar com 22, com 21. Seria um caixa de emergência, no caso? O caixa de emergência, eu entendo que é outra coisa. Na construção do preço, eu preciso entender quanto que o meu custo fixo representa para formar o meu preço. Que a gente vai trabalhar isso amanhã. Então, o meu custo fixo ele tem uma representatividade para formar o meu preço. O caixa reserva é o lucro que eu deixo à disposição da empresa para uma eventualidade. Tá? Porque alguns bancos têm linha de crédito chamado caixa reserva. O que é isso? Você está precisando de dinheiro, vem cá e pega comigo, paga o juro para mim, tá? Já que você não cuidou do dinheiro da sua empresa. Tá? Quando chega em novembro, dezembro, os bancos têm linha de crédito de 13º. Você pega o 13º e paga em suaves 10 prestações. No ano que vem, porque na hora que você terminar de pagar, você pega outro comigo de novo. Não tem problema nenhum nisso. É o modelo de negócio dele, mas eu tenho que cuidar do meu modelo de negócio, da minha empresa. E entender que todo mês eu preciso guardar um pedacinho, no caso da mão de obra. Eu preciso colocar, quando estou precificando com os meus clientes, eu coloco que eu vou pagar a multa do fundo de garantia. Se eu demitir o cara, eu vou ter que pagar a multa. Então eu prefiro colocar no meu preço que um pedacinho vai pagar a multa dele. E se eu não pagar? Aumenta o meu lucro. Eu preciso entender se isso me deixa competitivo. Se eu estou atendendo lá a necessidade do meu cliente, estão focando lá no meu cliente. Mas a hora que eu estou aqui, né, eu estou fazendo o papel de bravo ali, de enérgico, né, de sanguinário, vou fazer, na hora de colocar o preço, eu vou colocar aqui que tem que pagar a multa do fundo de garantia. Se não pagar, é meu. Mas eu vou ter a margem do lucro para poder trabalhar e aí negociar um preço ou outro. Não sei se respondi a sua pergunta.